mestre em Economia Rural pela Universidade Federal da Paraíba e doutor em Ciências Humanas pela Universidade de Santa Catarina. Trabalha no DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, instituição que presta serviços de assessoria, pesquisa e educação para os sindicatos brasileiros desde 1989. Exerce a supervisão técnica do Escritório Regional do DIEESE em Santa Catarina desde 1992. É autor de inúmeros artigos sobre reestruturação produtiva, mercado de trabalho, jornada de trabalho, conjuntura econômica, desindustrialização e outros temas ligados ao mundo do trabalho. Publicou, em 2004, o livro Reestruturação Produtiva e Mudanças no Mundo do Trabalho, um olhar sobre os setores têxtil e alimentação. Com vocês, José Álvaro de Lima Cardoso. Bom dia a todos e a todas. Vou ficar em pé porque, como o tema é árduo, né? Discussão de economia é meio, para a maioria das pessoas, e com inteira razão, é meio cansativo, então eu vou ficar em pé para reduzir a taxa de sonolência da plateia. Espero que seja bem baixinha essa taxa. Bom, gente, primeiramente, queria agradecer a gentileza do convite, né, para estar aqui. Eu acho que um congresso é um momento privilegiado, né, de qualquer categoria. Eu imagino que no caso de vocês deva ser a instância máxima de decisão, né, o congresso, né, como ocorre na maioria das categorias. Então, eu considero um privilégio estar aqui com vocês, enfim, falando da análise da conjuntura brasileira. A gente vive realmente num momento muito difícil, né, da conjuntura. Eu trabalho no DIEESE, conforme o nosso coordenador da mesa aí falou, desde 89. Eu confesso que eu nunca vi uma conjuntura tão difícil como essa, do ponto de vista econômico e, obviamente, político. Então, essa confluência, essa sobreposição de crises torna o xadrez conjuntural, confesso, um dos mais complexos, ou talvez possivelmente o mais complexo que eu tenha visto aí nesse período de janela aí no DIEESE, né? Porque o DIEESE, nós que trabalhamos no DIEESE, por obrigação, a gente tem que acompanhar o desenrolar da economia. Mas a soma de elementos, né, que a gente está assistindo nesse momento no Brasil, realmente torna extremamente complexo o jogo, né, conjuntural. Jogo esse no qual nós, trabalhadores, temos uma limitação, né, a nossa participação, a nossa governabilidade pequena. Eu fico eu me sinto realmente uma pessoa privilegiada, né, nesse momento difícil do nosso país, por trabalhar no DIEESE. Né? Como a gente tem uma das características desse momento conjuntural é a confusão, né? É a confusão, parte dela provocada, né? Parte da confusão provocada, e parte é porque a situação é confusa mesmo, é difícil mesmo, né? A leitura dos indicadores econômicos e perceber também a relação entre economia e política, né? Que na prática é a mesma coisa, né? Essa separação entre economia e política é formal, na verdade, porque não existe decisões econômicas que não sejam definidas pela política. Né? Tanto é verdade que no século XIX a economia se chamava economia política, justamente por isso, né? O fato de que essas são esferas
que são praticamente a mesma esfera. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. O fato do Brasil ter a maior taxa de juros do planeta, para o fato do Brasil ter a maior taxa de juros do planeta há muitos anos, não existe nenhuma explicação técnica. Quer dizer, explicação existe, mas não existe nenhuma justificativa técnica. Algo que justifique, do ponto de vista econômico, dos fundamentos econômicos, do Brasil ter, durante décadas, a maior taxa de juros do planeta. O que explica isso? É a política. E é o poder de quem exerce a política. Isso é muito importante a gente ter bem claro. Às vezes a gente está em discussão com o movimento sindical, às vezes até um dos trabalhos do DIEESE é assessorar o movimento sindical na mesa de negociação, e às vezes o lado patronal, né, os representantes patronais, quando a gente do DIEESE vai intervir para falar de economia e tal, o representante patronal diz o seguinte: olha, só queria pedir aí para o rapaz do DIEESE não misturar a sua análise com política. Fala de economia e tal, mas não mistura com política. Aí eu respondo, né? Com o tempo eu aprendi a responder assim, eu digo: é impossível, infelizmente não vou atender o seu pedido. Ah, mas como assim então? Porque essas coisas estão intimamente interrelacionadas. Eu não vou misturar com política partidária, evidentemente, que as entidades sindicais têm que ser apartidárias. Agora, separar a economia de política é um exercício que só os artistas no meio da economia conseguem fazer. Né? Então, como eu não sou artista, infelizmente, a gente vai ter que... Agora, é evidente que as entidades sindicais são e devem ser, e os seus estatutos assim o exigem, apartidárias, que é outra coisa completamente diferente. Agora, e a pergunta que a gente faz é a seguinte: como é que nós vamos separar o pedido que o sindicato está fazendo de ganho real, né? Os sindicatos, lá na sua pauta de reivindicações, pedem, dentre dezenas de outras coisas, ganho real. Como é que nós vamos separar o pedido de ganho real da política? Isso é política na veia. Nós estamos dizendo o seguinte: vocês vão reduzir a margem de lucro de vocês, e essa parte do lucro que vai ser reduzido vai ser destinada à família dos trabalhadores. Isso é uma decisão política, seja no campo, seja na economia privada, seja entre o funcionalismo público. É inevitável que seja assim, né? Então eu fico contente de, nesse momento confuso do Brasil, extremamente difícil, cujo desfecho a gente não sabe exatamente qual vai ser, trabalhar no DIEESE. Por quê? Porque o DIEESE, né, assim, uma das coisas que caracteriza esse momento é o obscurantismo. A gente está vendo muitas coisas, do ponto de vista cultural, político e econômico, que significam uma regressão. Né? Coisas que a gente pensou que tinham já sido resolvidas, né? Nós estamos vendo regressão. E aí o fato de trabalhar numa instituição cuja base é a ciência, né? O DIEESE estatutariamente diz o seguinte: olha, o DIEESE vai atuar na assessoria ao movimento sindical com base na ciência, não é com base na ideologia, não é com base na política, não é com base na religião, é ciência. Isso digamos assim, eu acho um privilégio que a referência seja essa. É evidente que eu não estou aqui achando que a ciência é infalível. Não, a ciência, especialmente econômica, estatística, não é isso. Não se trata disso, até porque, como nós estamos tratando de ciências humanas, as leituras sobre o mesmo fenômeno podem variar drasticamente, variam drasticamente, né? Mas, de qualquer forma, a referência é a ciência, obviamente, com pluralidade. Uma coisa aqui que eu queria lembrar a vocês, gente, para quem não conhece bem o DIEESE foi fundado em 55, portanto já fez 60 anos no ano passado, mas o DIEESE tem uma característica que é a pluralidade, em termos ideológicos. Então todas as centrais se filiam, né, as entidades ligadas a todas as centrais são filiadas ao DIEESE, e evidentemente quem não tem central sindical, quem não se abriga em nenhuma central, também é filiado ao DIEESE, justamente porque o DIEESE sabe que o movimento sindical brasileiro é plural, é heterogêneo, e ainda mais em se tratando de um país continente como é o Brasil. Né? A gente, quando anda em Santa Catarina, percorre Santa Catarina, eu
eu tenho feito isso ultimamente para fazer debates sobre conjuntura no estado. Toda semana, por exemplo, tive em Caçador, Concórdia e Tubarão. E a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, é a riqueza, né, de etnias, de climas, de bases econômicas, de pensamentos e assim por diante. Isso que é um dos menores estados da federação, né? Se trata de Santa Catarina, que é um dos menores estados em território da federação. Agora, imagina toda essa diversidade a nível de Brasil. Né? Às vezes as pessoas esquecem disso. Né? Isso aqui não é um país, isso aqui é um país-continente. Né? Com todas as vantagens e desvantagens que isso possa ter, apesar de que as vantagens superam, na minha opinião, largamente as desvantagens de ser um país continental. Às vezes eu escuto esse pessoal aí do separatismo e eu fico me perguntando onde é que o que esses caras têm lido para chegar a esse tipo de conclusão. Bom, gente, eu estou incumbido aqui de falar um pouquinho de conjuntura. A conjuntura é um negócio que a gente pode partir de vários links, né? A gente pode pegar um fio qualquer e nesse fio a maçaroca toda da conjuntura vem grudado. Né? Então a gente pode discutir conjuntura a partir de muitas entradas no tema. Né? Eu acho uma entrada excelente nesse momento, uma entrada boa que pega o cerne da conjuntura, é dar uma pensada nas medidas, né, que o governo interino vem ou encaminhando ou anunciando. Eu acho que esse é a gente pegar, digamos assim, a veia da conjuntura. Porque aí nós não vamos estar falando em tese, não vamos estar falando de programas, vamos estar falando já de medidas que vêm sendo implementadas ou ensaiadas, sendo preparadas para ser enviado para o Congresso Nacional e assim por diante. Né? Eu acho que esse é uma boa forma de discutir conjuntura, mesmo se esse Congresso tinha uma categoria, né? Porque eu acho que os desafios dos trabalhadores brasileiros, a gente pegar pelos desafios dos trabalhadores brasileiros, são os mesmos, fundamentalmente, dos trabalhadores do judiciário. Guardado, evidentemente, todas as especificidades, as características específicas dessa categoria, mas eu acho que essa abordagem geral dos desafios dos trabalhadores, etc., ajuda muito, até porque todos nós aqui, né, somos brasileiros e trabalhadores. Eu acredito que a esmagadora maioria dos companheiros que estão aqui presentes nesse evento vivem fundamentalmente do seu salário, né? E, portanto, uma análise geral desse conjunto de medidas que estão pipocando aí no Brasil, através desse governo interino, digamos, interessa a todos. Eu vou fazer uma seleção aqui das medidas que têm mais impacto sobre os trabalhadores do judiciário, porque o pacote de maldades é muito grande e eu não disponho de tempo, né, para falar de tudo, evidentemente, até porque vocês não teriam paciência. Então eu vou aqui me concentrar nas maldades principais, né, que, digamos, têm um impacto sobre todos os brasileiros, inclusive sobre o Brasil enquanto nação, e de preferência me concentrar também naquelas que vocês, digamos, que têm um impacto maior sobre vocês. Eu confesso que eu não imaginei, apesar de a gente, por dever de ofício, eu sempre acompanhar a conjuntura, eu confesso que eu não imaginei, eu não imaginava que o governo interino fosse com tanta sede ao pote dos direitos sociais e trabalhistas. Eu imaginei que o governo fosse ter muito mais cautela pelas condições que eles assumiram. Eu imaginei que ele fosse tentar negociar com segmentos importantes da sociedade. Então, eu imaginei que a agressividade para cima dos direitos sociais e trabalhistas fosse ser tão grande, né, querendo fazer muito em tão pouco tempo.
podia mudar a frase, querendo desfazer muito em tão pouco tempo. Então, realmente, eu me surpreendi com esse ritmo do governo que assumiu. Para mim, nós vamos ter depois um tempo para debate. Eu sou privilegiado aqui, vou falar uns 50 minutos, talvez 1 hora, é isso, né? E depois nós vamos ter um tempo para discussão, e aí vocês vão ter tempo de discordar bastante de mim, até porque a conjuntura exige a discordância. Mas eu estou convencido, acompanhando a conjuntura já há muito tempo, e especialmente com muita atenção nos últimos meses, eu estou convencido que o que está em risco nesse momento não são apenas as conquistas recentes, não são apenas as conquistas obtidas nos últimos anos, e nem aquelas apenas da Constituição de 1988, que significou um pacto entre as classes e que significou um avanço muito importante no campo social, da saúde, da educação, etc. Eu não acho que apenas essas conquistas estejam sob ameaça com esse governo. Eu acho que a própria ideia de Estado Nacional, construído a duríssimas penas, desde o tempo de Vargas, a duríssimas penas mesmo, com ditadura no meio, com golpe, etc., etc., eu acho que isso está em risco também. Eu vou tentar, na medida das minhas possibilidades, eu vou tentar, digamos assim, justificar essa minha afirmação, tentar explicar por que eu estou pensando isso. Confesso que a minha esperança é que esse governo caia antes de destruir conquistas sociais e antes de entregar o pré-sal brasileiro para as multinacionais. Essa é a minha esperança que isso aconteça. Obrigado. A primeira coisa que eu queria destacar, quer dizer, a primeira não, mas mais uma coisa que eu queria destacar é que, digamos, processos políticos como o que o Brasil está atravessando, eles não caem do céu. Isso é a primeira coisa que é importante a gente entender. Isso tudo que está acontecendo no Brasil, eu tenho certeza que ninguém aqui nessa sala, vou fazer uma afirmação forte, talvez alguém diz, não é verdade, mas eu imagino, eu tenho quase certeza absoluta que ninguém aqui nessa sala viu uma crise tão complexa quanto essa, São situações que lembram 54, que significou o suicídio do Vargas, que lembram 61, uma tentativa de impedir que o vice-presidente assumisse, quando houve a renúncia do Jânio Quadros, e que lembra o pré-64, mas em função do fato de que a sociedade brasileira está num outro patamar, inclusive na reação, do ponto de vista da reação, porque é diferente de 64, Hoje, a gente está vendo aí nas ruas, a reação da sociedade não tem sido brincadeira, a mídia, a grande mídia não mostra, mas quem acompanha com atenção os blogs alternativos, ainda bem que existe a internet, nós estamos vendo coisas aí em termos de manifestação que praticamente são diárias de um mês para cá. Praticamente são manifestações diárias da juventude, das mulheres, são esses segmentos dos negros, etc., etc., de sindicatos, e que evidentemente a mídia esconde, a grande mídia esconde, mas que estão ocorrendo com cada vez mais frequência. Mas aí é importante entender isso, quer dizer, que esse tipo de conjuntura não cai do céu. Aqui existe um contexto mundial que é muito importante a gente entender, que é o contexto da crise internacional do capitalismo. Isso é fundamental a gente entender, Possivelmente essa crise que nós estamos vivendo agora a nível de mundo, e aí eu faço aqui um parênteses, eu não vou falar essas coisas para desanimar ninguém, viu, gente? Não é esse o papel do economista, falar coisas para baixar o astral de vocês, que acho que o astral do brasileiro está bastante baixo, não precisa mais ninguém fazer isso, mas é fundamental que a gente discuta as coisas, mesmo que elas sejam doloridas, mesmo que
as constatações não sejam muito agradáveis, mas é importante que a gente discuta, porque vocês vão, conforme o presidente falou, colocou na programação, vocês vão discutir estratégias e táticas, etc. Então é fundamental que a análise seja a mais precisa possível, até beirando o pessimismo, né? Depois vocês vão ser muito otimistas, é assim que deve ser, nas ações. O fato de a gente constatar que é uma situação bastante difícil, não quer dizer que nós vamos nos esconder debaixo da cama. Pelo contrário, né? Nós precisamos ter uma discussão precisa, o mais precisa possível, e a partir delas pensar em ações, porque afinal de contas, nós, trabalhadores, interferimos na realidade, a nossa ação muda a realidade, portanto o diagnóstico tem que ser um diagnóstico preciso. Mas aí o primeiro elemento que tem que destacar é isso, que tem uma crise internacional, que possivelmente é a pior crise da história do sistema capitalista, e um fenômeno que a gente está vendo no mundo todo, um fenômeno que acontece em todo o mundo, é a tentativa ou o processo das classes dominantes, né, das elites financeiras, mundiais e tal, transferir o ônus da crise para os trabalhadores. Isso é muito importante a gente ter consciência disso. Porque, por exemplo, a análise que a gente vê na grande mídia é de que o Brasil é uma ilha de crise cercada de prosperidade por todos os lados. Essa era a análise, pelo menos até um mês atrás, agora começa a mudar, porque há o interesse de blindar o novo governo. Mas a análise que os economistas da grande mídia do Brasil era essa: não, crise não existe, os Estados Unidos está de vento em popa, a Europa está se recuperando, a China continua crescendo, etc. Mas não, isso não é verdade. Tem uma crise mundial. Obviamente que a crise mundial no Brasil, ela foi agravada pelos erros da política do Piniquim, certo? Quer dizer, não podemos ser ingênuos, porque o crescimento do Brasil tem sido e continuará sendo nos próximos anos, infelizmente, pelo menos nos próximos meses, abaixo do crescimento mundial. Isso é muito importante. Então isso significa o seguinte: o Brasil é a potência que é a sétima economia do mundo, né? Com todo o potencial de crescimento que a gente tem. Se nós estamos crescendo abaixo, é porque não é só a crise mundial que explica o nosso problema. Também são os erros de política econômica local que agravaram uma situação que já era mundialmente difícil. Acho que isso é importante a gente entender. O fato é o seguinte: se a gente observa as medidas que esse governo vem tomando e as medidas que ele vem encaminhando e escuta, né, a análise que fazem os representantes do governo, os novos ministros, né, o segundo, terceiro escalão, os técnicos, etc., a análise que eles fazem, eles dão um recado, eles dão uma mensagem, né, eles têm uma narrativa. Essa análise, que é a seguinte: a narrativa, uma das principais narrativas é a seguinte: o problema do Brasil é o Estado, é o funcionalismo público, né? São os direitos sociais, são o gasto do funcionalismo. Essa é a narrativa que permeia toda a discussão dos representantes do novo governo, permeia ou é dito explicitamente isso. Mas o certo é o seguinte: as medidas têm essa narrativa como eixo central. É a ideia, tem uma frase até que resume muito bem essa ideia, e que alguns já expressaram essa frase. Eles dizem o seguinte: a Constituição de 1988 não cabe no PIB. Essa é a ideia. O PIB brasileiro não absorve os direitos dos trabalhadores e dos mais pobres, etc., dos idosos, dos aposentados, etc., etc. O PIB brasileiro não absorve mais esses direitos de 88. Isso é dito, às vezes explicitamente, às vezes não explicitamente, implicitamente, mas permeia não só o discurso, mas principalmente, isso que importa, as ações desse governo. E aí um negócio interessante, uma coisa bastante interessante, é que não se fala nada sobre o
problema da dívida pública, certo? Qualquer analista minimamente informado, se qualquer um de nós parar para estudar o assunto, a gente vai perceber o seguinte: o Brasil tem um problema fiscal, isso está no centro da conjuntura, né? Fiscal, ou seja, arrecadação versus gastos, né? Tem um problema fiscal, né? Porque aliás é um problema mundial. O problema fiscal brasileiro é fichinha perto dos Estados Unidos, perto de Alemanha, perto de Japão, os países da Europa, então nem se fala, países que literalmente quebraram. O problema fiscal brasileiro, o déficit fiscal brasileiro, é fichinha perto desse país, certo? Isso é bom. Diga, mas por que os caras montam o diabo nas análises? Porque isso fazia parte do golpe. Isso é muito importante a gente ter bem claro isso, né? A superestimação dos problemas é um momento importante do golpe. Isso, depois nós vamos ter condições de debater isso que eu estou dizendo, mas da minha avaliação, não há dúvida que é isso. E aí, eu sei, por exemplo, que eu sou obrigado a estudar esse assunto, e eu tenho certeza que muitos de vocês também sabem, que o problema central do fiscal no Brasil é a dívida pública, certo? É o problema da dívida pública. Estudos mostram o seguinte: 82% do déficit público decorre dos gastos com a dívida pública. Bom, mas como é que os caras não dizem nada sobre isso? Né? Como é que essa turma que assumiu aí não diz nada? A explicação é muito simples. Eles são beneficiários dos pagamentos do serviço da dívida. Tenho dúvida disso. Eles fazem parte do 1% da população que se beneficia do fato de que o país sustenta 10 mil rentistas com, nesse momento, 10% do PIB. E são os caras que não fazem nada. O que eles têm é a propriedade de títulos públicos que faz com que um país trabalhe duro para destinar 10% do PIB, né, para esses caras, são chamados rentistas, 10 mil famílias, né, digamos que caracteriza uma espécie de plutocracia, digamos, e para o qual, é evidente que quem mobiliza 10% do 7º maior PIB do mundo tem muito poder, é evidente, e aí pode pagar muito economista, pode sustentar muito canal de televisão para dizer as coisas que eles... Então, isso é bem claro. Eu queria fazer esse parênteses aqui, porque na verdade nós temos no Brasil um sistema da dívida, isso é muito importante, tem estudiosos no Brasil que aprofundaram a discussão sobre isso, um sistema da dívida que faz com que cerca de 10 mil famílias, de beneficiários disso, né, levem um naco importante. Agora radicalizou, agora chegou a 10%, mas em média, nos últimos 20 anos, 6% do PIB, né? E aí, o que acontece? Aí, às vezes eu vejo o trabalhador, né, dos sindicatos, trabalhador dando porrada no Bolsa Família. Né? O mesmo discurso aí que é divulgado na mídia. Oh, meu Deus, Bolsa é vagabundo, não sei o quê. O trabalhador, o cara está lascado, ele mesmo pode precisar do Bolsa Família. Aí o cara ganha 2, 3 salários, ele pode, numa dessas, se ele ficar mais velhinho, perder a capacidade de trabalho dele, pode cair. Tomara que não precise, mas pode precisar. E ele é porta-voz desse tipo de crítica, que é uma crítica que, do ponto de vista econômico, não tem fundamento. Porque o custo-benefício desse gasto do governo, que é um gasto de cachaça, é dinheiro de cachaça, se a gente analisar o orçamento brasileiro, e se comparar o custo do Bolsa Família em relação ao PIB, que é 0,4% do PIB, é dinheiro de cachaça. Um orçamento de trilhões... Tu gastar 28 bilhões para tirar quase 50 milhões de brasileiros da fome, não tem custo-benefício melhor do que esse, né? Mas aí as pessoas criticam isso, induzidas a criticar pelos beneficiários da estrutura brasileira. Aliás, isso para mim é definitivo, isso para mim é um negócio definitivo para tu entender a natureza de um governo, porque tem um negócio, tem um princípio muito básico, gente, né? Vocês sabem muito bem, alguém já consagrou esse princípio, que é o seguinte: se tem olho de jacaré, rabo de jacaré, boca de jacaré, como é que não vai ter jacaré? Né? Está na cara que é jacaré. Então é o seguinte: se entra um governo e diz assim, não mexe com a dívida pública,
né? Não mexe com os gastos da dívida pública. E olha imediatamente o pessoal que está levando 0,46% do PIB, né? E diz, olha, esses caras aqui eu vou mexer. Pronto, os olhos de jacaré e o rabo do jacaré apareceram. Eles estão revelando, né, a proposta inicial do governo Temer. Eu não sei se eles recuaram disso, mas a proposta anunciada logo depois da data de Assunção, depois do dia 12, era o seguinte: nós vamos focar nos 5% mais pobres da população, que significa aí uns 10 milhões de pessoas, 5% mais pobres da população. Como tu tem 47 milhões, 48 milhões de beneficiários do Bolsa Família, que são principalmente crianças, gente do meio rural, idosos, etc, etc, significa o seguinte: tu vai tirar 37 milhões desse benefício. 37 milhões. E tu não fala nada em relação aos gastos com o Bolsa Família. Gente, aliás, aos gastos com a dívida pública. Gente, tem um dado importante que é o seguinte, ó. Todos vocês já ouviram falar na taxa Selic, né? Que é a taxa que remunera os títulos dos credores da dívida, dos detentores dos títulos da dívida. A taxa Selic é a maior taxa do mundo de juros, né, para esse tipo de título, há muito tempo já. E em termos reais, se a gente desconta a inflação, ela significa aí, que é o que importa para os credores, né? Ela significa aí algo em torno de 4,5%. É um retorno muito bom, é um retorno de ouro para os investidores, e eles têm esse retorno sem fazer nada. Esses camaradas não agregam R$1 para o PIB brasileiro. Na verdade, eles só se apropriam disso, né? Então, eu acho que essa definição, essa escolha que foi feita, é uma definição que não acontece por acaso. Isso praticamente dá a natureza do governo, né? Ele revela a natureza do governo. Tu vai pegar exatamente os mais pobres, que ganham uma lasquinha do orçamento brasileiro, tu vai poupar os ricaços, banqueiros, financistas, etc, etc, que levam 10% do PIB, isso só na renda, sem produzir nada no país, só fazendo política. Isso é que é importante. Às vezes a gente ouve na mesa de negociação o patrão dizer o seguinte: olha, sindicato tem que defender o trabalhador, agora não vai fazer política. Claro, eles estão dando um recado para a gente. Deixa que a gente faz. Nós, os ricos, é que temos que fazer política. Vocês têm que se lascar, vocês têm que trabalhar, vocês não podem dar opinião política. O sindicato não pode dar opinião política. Quem tem que fazer isso somos nós, que somos os ricos, os donos do patrimônio, etc, etc. Isso é muito importante. Então, assim, se a gente analisa o conjunto de medidas, certo, que estão sendo anunciadas, eu acho que dá para, na minha opinião, dá para dividir em 4 eixos básicos. Se a gente fosse reunir, pegar o conjunto de medidas que estão sendo anunciadas, botar nesse quadro aqui, e daria para botar em 4 eixos. O primeiro desses eixos é a diminuição do tamanho do Estado na sociedade. Esses caras dizem o seguinte: não, o Estado é o problema, né? O Estado é o pepino, servidor público, né, tem que diminuir, né, servidor público é preguiçoso, é vadio, etc. Tudo que é estatal não funciona, o setor privado está como é que se diz? Trabalha no máximo sempre, né? O Estado não funciona. Esse é o primeiro eixo que perpassa as propostas do governo. O segundo é acumular recursos para fazer superávit para pagar rentista. Essa é a ideia. Você não precisa, né, por exemplo, o governo extinguiu o fundo soberano agora, né, um fundo externo, e eles estão dizendo o seguinte: a retórica é o seguinte: é para pagar a dívida. Olha só o absurdo, né? Eles estão fazendo a maior pedalada fiscal agora no BNDES. Maior pedalada fiscal. O Tesouro tinha aportado uma grana no BNDES para empréstimo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico provê 1/3 de todo o crédito que circula na economia. De todo o crédito que circula. Poucos países dispõem de uma estrutura como essa. Aliás, foi uma questão fundamental. O BNDES
para que o Brasil atravessasse a crise de 2009 sem maiores percalços, certo? Foi justamente o fato de ter um banco estatal público que proveu o setor privado de crédito, que é fundamental para a produção. Então, o segundo aspecto, segundo eixo das medidas é isso, é arrumar dinheiro, fazer superávit primário para pagar rentista, né? O terceiro eixo, que na minha opinião, é fundamental, é redução dos custos do trabalho. Todas as medidas que vocês, inclusive, vão discutir hoje à tarde, através do companheiro Israel e da outra doutora na área de saúde, mas o conjunto de medidas que forem lembradas, que estão vindo aí, tem o seguinte objetivo: reduzir custos do trabalho, né? Todos os mecanismos de redução de custos de trabalho, terceirização, liquidar a política atual de indexação do salário mínimo, obtida duríssimas penas, né? Políticas para provocar desemprego. Eu estou ouvindo agora em mesas de negociações patrões elogiando que a taxa de desemprego aumentou. Os caras dizendo, beleza, agora está uma maravilha, porque agora o trabalhador não está se achando mais. Porque há 2 anos atrás o trabalhador chegava o trabalhador na fábrica estava se achando, né? Porque ele sabia que se ele perdesse o emprego ele arrumaria outro imediatamente. Agora não, agora está todo mundo com o rabinho entre as pernas. Eu tenho escutado esse tipo de coisa, dito dessa forma direta, ou às vezes um pouco menos franca, mas tenho escutado isso, o que prova que era um objetivo mesmo da turma que apoiou esse processo todo. Era um objetivo mesmo, era o seguinte, era acabar, reduzir o custo do trabalho, né? Para quê? Para entortar a espinha do trabalhador. E por isso é fundamental aumentar o exército industrial de reserva. Se tu não tem exército industrial de reserva, gente desesperada lá passando fome e que precisa de emprego, etc, etc, os trabalhadores aqui ficam mais cheios de si. Ou seja, a correlação de forças na negociação muda, né? Mas quando tu tem um desemprego muito elevado, eu estou sentindo isso agora, nesse momento. Nós estamos fazendo negociação com grandes empresas e os patrões fazem chantagem na mesa. Voltando a fazer aquelas chantagens que faziam na década de 90, dizer o seguinte, nós estamos oferecendo 70% do NPC, parcelado. Se não tiver bom, não tem problema. Não tem problema, né? A gente vai fazer o nosso plano B, nós não queremos fazer. Mas se vocês não aceitarem, o nosso plano B é demissões, certo? E aí, como a gente sabe, eu como economista, acompanho os dados do mercado de trabalho, sei que a taxa de desemprego aumentou, isso é uma espada, né? Sobre a cabeça, quer dizer, tu vai pensar 2 vezes, né? Na possibilidade de continuar insistindo no reajuste. Eu, inclusive, estou defendendo uma posição aí junto aos sócios do Diese, que é o seguinte, olha, nós temos que ter coragem agora. Se a gente se acovardar, esses caras vão nos pegar debaixo da cama, vão nos matar debaixo da cama. Certo? Então, nós não temos que aceitar reajuste abaixo do INPC, certo? Por quê? Porque nós temos que ter coragem, é a hora da coragem, certo? Isso não vai durar a vida toda. Se nós sobrevivermos, nós vamos nos fortalecer. Se a gente se acovardar, comer na mão desses caras, nós estamos fritos. Porque aí nós vamos perder a guerra real da economia e vamos perder a guerra moral. Porque nós vamos sair duplamente derrotados. Além de piorar a vida do trabalhador, a gente vai se sentir moralmente derrotado. E a quarta ameaça, né, que eu vejo assim, nesse conjunto de medidas, é a ameaça à soberania do Brasil. Isso é muito importante, né? A gente levar em conta. Isso é muito importante. Eu acho que há uma visão muito clara, né? Essa turma que assumiu, na minha opinião, eu repito, nós vamos discutir isso depois, uma visão muito clara de ferir a soberania do Brasil. Não é brincadeira. Porque o ferimento da soberania
começa, evidentemente, se tu destrói o mercado consumidor interno. Se tu tem ações para destruir aquilo que em qualquer país é a principal riqueza do país, que é uma população com poder de compra, tu já está ferindo a soberania do Brasil. No caso desse governo, aí vamos ser bem claro, eu tenho estudado esse assunto com muita atenção, nesse caso estão os interesses do petróleo, mas com muita força. A gente não pode ter dúvida em relação a isso. Podemos aprofundar essa discussão. Mas um dos elementos centrais do processo que o Brasil está atravessando são os interesses multinacionais, especialmente das petrolíferas americanas e inglesas, mas mais fortemente os Estados Unidos, sobre o petróleo brasileiro. Mas não tenha dúvida, nós do Diese, quando o tatu começou a sair da toca, há mais ou menos uns 2 anos atrás, nós começamos a estudar a questão da Petrobras, né? Porque a Petrobras estava no olho do furacão, certo? E se dizia coisas da Petrobras que quando a gente ia lá no balanço da empresa, tu não via nada disso. Tudo de nós. Então, assim, tem alguma coisa errada. Esse empenho, né, em lascar a imagem da Petrobras, que depois se somou uma crise do petróleo profunda, por razões de geopolítica a nível internacional, provocada pelos Estados Unidos em consórcio com a Arábia Saudita, que aí pegou todas as petrolíferas, mas a porradaria só ia para cima da Petrobras. Não, tem coisa errada aí nesse negócio. Aí começamos a estudar e tal, e a gente via, a minha desconfiança era o seguinte: não, uns 50% das informações que circulam sobre a Petrobras na grande mídia são mentira. Aí depois de 2 meses de estudo, nós chegamos à seguinte conclusão: é 99%. Os caras viram de ponta cabeça as informações sobre a empresa. Aí é o seguinte: não pode ser ingenuidade desses caras. Isso não é ingenuidade. Isso é golpe, certo? Isso é golpe. Os caras estavam montando, e aí nada melhor do que tu pegar a joia da coroa, certo? Pega a joia da coroa, a maior empresa da América Latina, né? Uma das melhores empresas do mundo nessa área. É importante a gente lembrar que o presidente se matou por causa da Petrobras, né? Foi fundamental no suicídio de Vargas em 54, a Petrobras. Os caras chegaram a dizer para ele antes, do Getúlio Vargas, o seguinte: nós até te perdoamos por ter feito a CLT, mas a Petrobras não. A Petrobras tinha sido fundada em 53. E esse tipo de coisa, chegaram a dizer, o camarada, ou seja, foi decisivo naquele processo de construção de uma conspiração, de um golpe, etc., que levou ao suicídio do camarada. Mas o fato é que, né, na minha opinião, são esses 4 eixos: diminuição do tamanho do Estado, acumulação de recursos para fazer superávit primário, redução dos custos do trabalho e ameaça à soberania do Brasil pelas várias formas, né? Por exemplo, no campo ainda da ameaça à soberania, esse negócio do Brasil entrar num bloco, os BRICS, né, se aproximando da Rússia e da China, né, em comparação com o que está acontecendo ao nível mundial, a disputa entre China e Estados Unidos, principalmente pela hegemonia econômica mundial. E aí o Brasil está nessa parada, na medida em que tu faz uma opção, né, na meu entender, correta, muito correto por várias razões, mas se tu faz uma opção, evidentemente, essa opção não interessa aos Estados Unidos. Eu acho que esse elemento está muito presente também no processo que o Brasil está passando. Aí eu queria, por exemplo, nas várias medidas, uma que praticamente está passando, não se ouve falar, praticamente, vocês têm discutido bastante a 257, né? Mas, por exemplo, tem uma medida que o governo editou no dia 12 ainda, primeiro dia de gestão do novo governo, que é a medida provisória 727, e que praticamente está sendo encaminhada, vai ser encaminhada em regime de urgência, ou já foi. E essa medida praticamente retoma o processo de privatização,
o programa de desestatização lá na década de 90. Se a gente olha o teor da medida, tu percebe o seguinte: todas as empresas, seja da União, seja dos estados, poderão ser privatizadas se essa medida passar. E é uma coisa que praticamente eles vão... Quer dizer, um negócio importante como esse, que são privatizações de ativos do povo, porque em última instância as empresas públicas são empresas do povo, sendo encaminhada a toque de caixa, sem debate, com blindagem da mídia, e com um Congresso com a composição que todos nós conhecemos, possivelmente o Congresso mais conservador do último meio século, pelo menos. Então, essa medida provisória é um dos exemplos do risco que a gente está correndo nesse momento. Eu acho que se a gente pegar o conjunto de medidas anunciadas até aqui, e aí eu peço para tu controlar o meu tempo. Beleza. Beleza, ou até um pouco menos, não precisa ser exatamente. Mas eu acho que o conjunto de medidas, na minha opinião, se a gente faz um balanço desse conjunto de medidas, ele tem endereço certo. Tem endereço muito certo. Eu acho que é contra o cumprimento de políticas sociais, eu já vou falar disso, das políticas constitucionais de educação e saúde. A aplicação de direitos trabalhistas está claramente na ordem do dia. Uma das medidas, inclusive, vocês já ouviram falar, não tem tanta influência sobre vocês, do setor público, mas tem uma influência brutal sobre os trabalhadores, que é prevalecer o negociado sobre o legislado. A gente já sabe o que isso significa nessa conjuntura de recessão. Eu acho que, além disso, limitações de acesso ao crédito, à escola, à moradia, no direito à segurança alimentar. Vocês sabem que o Brasil atingiu teve uma conquista em 2014, que eu considero a conquista mais importante do último meio século, e que a mídia praticamente não repercutiu, praticamente por razões óbvias, a grande mídia. Que é o seguinte: o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Sempre esteve no mapa desde que foi criado esse mapa, no sentido de localizar a fome no mundo, que esse foi o objetivo da FAO, que é a organização da ONU para discutir essa questão da fome. O Brasil sempre esteve no mapa. E aí, a partir de 2014, foi retirado do mapa. Não teve repercussão nenhuma aqui no país. Eu até fiquei muito puto com esse negócio. Nem que pode, muito golpismo. Passa dos limites. Os caras não querem divulgar um negócio desse para não prestigiar o governo, sendo isso um negócio tão importante como é o seguinte: tirar milhões de pessoas da fome. As pessoas com fome viram bichos como qualquer outro, a gente já sabe disso. Essa conquista é uma conquista histórica que praticamente não teve repercussão nenhuma, etc., justamente porque fazia parte do show. Mas aí acho que o salário mínimo também é um dos endereços, atingir o salário mínimo. Vocês sabem que o salário mínimo teve, nos últimos, entre 2002 e 2016, até janeiro de 2016, o salário mínimo teve 77% de ganho real. 77% acima da inflação. Para vocês, diretamente, talvez não tenha muita influência, mas o efeito que isso tem sobre o mercado consumidor interno é brutal. Porque como os trabalhadores, a maioria dos trabalhadores tem salários que vão até 2 salários mínimos, o fato de se aumentar o piso nacional, o salário mínimo, especialmente sendo ele também uma referência, o piso da Previdência Social, do regime geral da Previdência Social, isso tem um efeito, a gente constatou, o Diese constatou isso ao longo dos anos, um efeito distributivo tremendo. Então, obviamente, este aspecto está também no alvo do governo. Quer dizer, eles vão acabar com a política de indexação do salário mínimo. Eu não sei se todos sabem que hoje o salário mínimo é reajustado pela inflação do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos antes. Então, por exemplo, o salário de 2016
salário mínimo, ele foi reajustado pela variação da inflação do INPC do ano passado, mais a variação do PIB de 2014. Né? Claro que isso não adiantou muito, não teve ganho real, porque a economia em 2014 não cresceu, então o PIB praticamente ficou o mesmo, não teve variação. Mas essa é a política, é fazer com que o salário mínimo absorva o seu valor, os ganhos de produtividade do país. Que o PIB é isso, né? A produção de riqueza. Então, é uma conquista histórica dos trabalhadores aí nos últimos anos. Né? E isto, obviamente, se a gente não conseguir evitar, isto irá para o vinagre também. Isso vai ser retirado dos direitos, até porque não foi feita emenda constitucional para isso, depende do presidente da República, encaminhar um projeto todo ano para o Congresso, e essa é uma política que vai dançar. Né? É evidente, né? Não precisa, eu já falei isso no início, esse conjunto de medidas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque esse conjunto de medidas não interessa só ao trabalhador mais pobre, né? Ou o trabalhador do setor privado, interessa a todos os brasileiros, porque direto ou indiretamente todos nós seremos afetados, independente da nossa inserção na economia. Uma coisa importante, eu vinha pensando isso hoje, vim de Floripa, eu estava pensando nisso. Nas situações extremas, como essa situação que a gente vive, onde a situação fica mais polarizada do ponto de vista político, né? Do ponto de vista político fica mais